Muito bem, pessoal, vamos começar aqui mais uma aula. E essa aula a gente vai falar exclusivamente de dispositivos de proteção e de string box, né? Tem tudo a ver com sistema de energia renovável, né? No caso de sistemas fotovoltaicos principalmente. E vocês vão perceber que tem tudo a ver também com instalações elétricas, porque os dispositivos são os mesmos, assim, em relação ao princípio de funcionamento, a motivação que nos leva a utilizá-los, mas eles têm características especiais para atuarem em corrente contínua. Então vamos começar aqui falando na relação entre o tipo de proteção e o dispositivo adequado, né? Porque cada tipo de proteção requer um dispositivo específico. Ou mais de um, na verdade. Né? Vocês vão perceber que para cada tipo de problema, às vezes tem mais de um dispositivo que pode ser utilizado. Então, no caso de curto-circuito, a gente pode utilizar fusíveis e disjuntores magnéticos. Qualquer um dos dois vai agir da mesma forma. Aí tem algumas diferenças de aplicações. Geralmente os fusíveis, existe uma gama maior de valores nominais de corrente para fusíveis, que torna eles interessantes. E principalmente para correntes muito elevadas, né? Estou falando de centenas de amperes, talvez até milhares, dependendo da aplicação, os disjuntores ficam muito caros. E se não for uma aplicação que o fusível ou o disjuntor vai atuar com frequência, pode ser que o fusível se torne uma boa opção, certo? Porque o fusível tem a desvantagem de toda vez que ele atua, tem que ser substituído. Mas no caso do sistema fotovoltaico, por exemplo, imagine que você está colocando um fusível para um subarranjo que deu centenas de amperes de corrente. Muitas vezes o disjuntor é muito caro e o fusível não vai atuar com frequência. Você sabe disso, o fusível ele só vai atuar num caso muito específico de algum curto-circuito e a gente sabe que às vezes nem o curto-circuito vai ser capaz de fazer ele atuar. Então pode ser que ele seja viável, financeiramente viável. Para sobrecarga e para curto-circuito ao mesmo tempo, também pode ser utilizado o disjuntor, aí tem que ser o termomagnético, porque ele tem duas ações, uma térmica e uma magnética, e aí a térmica atua para sobrecarga, a magnética para curto-circuito. Então o curto-circuito aqui acima a gente falou do disjuntor magnético. Então o termomagnético serve para sobrecarga e para curto-circuito. E os fusíveis também podem servir para as duas funções. Nós vamos ver daqui a pouco que tem uma simbologia, e você tem que adquirir um fusível próprio para sobrecarga e curto, porque vai ter alguns que atuam só para curto-circuito também. Para choques elétricos e perigos de incêndio, a gente tem os disjuntores diferenciais residuais ou o interruptor. Né? No caso, o disjuntor é quando ele junta a função de disjuntor e de interruptor. Mas tem um dispositivo mais barato que ele é só interruptor. Quando ele percebe que houve uma fuga de corrente, ele desarma e abre o circuito. Então ele vai proteger pessoas de choques elétricos, que uma fuga de corrente pode indicar um choque elétrico por alguém, ou para perigos de incêndio também, porque uma corrente que desvia-se do caminho normal dela, ela pode estar gerando sobreaquecimento em algum ponto do circuito e causar um incêndio. E para sobretensões, que são flutuações de tensão aí na rede, a gente tem para-raios, relés de sobretensão, que é um equipamento também próprio para detectar sobretensão e proteger o equipamento, e dispositivo de proteção contra surto, que aí sim é o mais utilizado aí dentro de quadros de proteção e de string box também, para proteger inversores e o próprio sistema elétrico mesmo, de uma instalação elétrica, de uma sobretensão causada principalmente por descargas atmosféricas. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Agora nós vamos falar, pessoal, de cada um desses dispositivos, dar uma noção geral de cada um. Então aqui tem algumas imagens que vou mostrar para vocês as características físicas de cada um. Esse da esquerda é um relé térmico, então ele é um relé utilizado em acionamento de motores, ele é próprio para ser colocado em um contator, né, que não é algo que faz parte do escopo dessa disciplina, mas tem uns painéis que você coloca ali todos os dispositivos relacionados à partida de motores. Um deles é o relé térmico. Ele tem a capacidade de detectar sobrecarga. Então tem um ajuste aqui com o cursor, que você ajusta a partir de qual corrente você quer que ele desarme, né, que ele proteja o circuito. E aí, devido ao aquecimento causado pela corrente extra, pela sobrecorrente, ele vai causar esse desarme do circuito. Esse do meio é o disjuntor, no caso aqui é um disjuntor bipolar, então ele secciona dois cabos ao mesmo tempo. Esse aqui é o fusível, então o fusível, esse aqui basicamente é o cartucho do fusível, né, que é o elemento fusível em si, e geralmente ele vai dentro de um encapsulamento, dentro de um porta-fusíveis. E esse da direita é um DPS. Lembrando que todos aqui são, todos não, né? O da esquerda nem tanto, mas esses três aqui do meio são próprios para sistemas de corrente contínua, né? Que é o caso do sistema fotovoltaico.
Vamos falar um pouco rapidinho aqui do disjuntor termomagnético, que ele é o mais simples de todos. Quais características principais dele? Primeiro é IN, que é a corrente nominal de operação. Essa é a corrente máxima que ele vai permitir o circuito atuar sem ele desarmar. Então, é aquela corrente de proteção que vem escrito no corpo dele e é aquela que você vai calcular para fazer o dimensionamento da carga. Então, sua carga tem que ter uma corrente inferior à corrente nominal do disjuntor. O ICU é a capacidade máxima de interrupção de corrente de curto-circuito. É um nome bem grande, mas quer dizer, qual que é a corrente máxima que esse disjuntor consegue abrir o circuito sem causar um risco de incêndio, por exemplo. Porque, galera, curto-circuito, em sistema fotovoltaico, a gente sabe que a corrente é bem limitada. Mas em circuito de corrente contínua, a gente sabe que é bem limitado. No sistema fotovoltaico ali, o módulo tem uma corrente máxima que ele pode produzir. E que é bem próxima da máxima que ele vai trabalhar mesmo. Já em circuito de corrente alternada, as correntes de curto-circuito elas geram milhares de amperes. E tem um determinado valor de corrente que o disjuntor não consegue interromper. Ele não consegue abrir, os terminais podem se derreter devido ao aquecimento e soldar, ou ele pode abrir, mas o arco elétrico continua dentro dele. Então, cada disjuntor vai ter uma corrente máxima da capacidade de interrupção de corrente de curto-circuito. Esse é um aspecto mais relevante em sistemas industriais que trabalham com potências muito elevadas. Em instalações de baixa tensão, não é um ponto tão crítico assim, não. Tem também outras características que são a curva de atuação, que vai levar em consideração o tempo que o disjuntor vai levar para desarmar, para abrir, de acordo com a intensidade da sobrecorrente. Tem a tensão de operação, que é a tensão máxima que o disjuntor pode operar. Tem o tipo de circuito, que o disjuntor ele pode ser para corrente alternada ou contínua, e você tem que utilizar o correto. Mesmo de corrente contínua sendo muito mais caro, você tem que utilizar ele, não tem jeito. E tem também a corrente de atuação em tempo convencional, que eu vou mostrar para vocês agora na curva de atuação do disjuntor. Essa é uma curva de atuação típica. A gente fala que é uma curva de tempo inverso. Quanto maior a corrente que passa pelo disjuntor, acima da nominal, menor é o tempo que ele vai atuar. Então, correntes muito altas levam a tempos muito pequenos. Sobrecargas leves demoram mais para o disjuntor atuar. Então, o que acontece? Essa parte azul, meio roxa aqui, parte de baixo, vamos chamar de azul, é a faixa em que o disjuntor não vai atuar. O que a gente tem aqui? No eixo X, a gente tem a sobrecarga, vamos dizer assim, a relação entre a corrente nominal e a corrente que está efetivamente passando pelo disjuntor. Como assim, pessoal? Por exemplo, é a corrente nominal do disjuntor. Porque essa mesma curva serve para um disjuntor de 6 amperes, de 10, de 16, de 20, 25, 32 e assim por diante. Então, é a corrente nominal, de acordo com o disjuntor que você comprou. 2 é o dobro da corrente nominal, 3 é o triplo, 4 é o quádruplo e assim por diante. E no eixo Y tem o tempo de atuação. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, com a corrente nominal, qual que é o tempo de atuação do disjuntor? Quanto tempo ele leva para desarmar? Se eu subir aqui e acompanhar meu gráfico verticalmente, eu vou perceber que ele não intercepta a curva de atuação. Então, esse disjuntor ele não atua para uma corrente igual à nominal. Ele vai começar a atuar, pessoal, esse gráfico está na escala logarítmica, mas ele vai começar a atuar aqui próximo de uns 20% de sobrecarga. E mesmo assim, ele vai demorar aqui 10 mil segundos, muito tempo, horas para poder desarmar. Mas agora, vamos pegar um valor um pouco maior aqui, o dobro, por exemplo, tem 2 vezes a corrente nominal. Se é um disjuntor de 20 amperes, é porque tem uma corrente de 40 amperes passando por ele. Qual que é o tempo de atuação? Então a gente percebe que essa área de atuação não é uma curva com uma linha só, ela tem 2 linhas. Porque como existe uma incerteza, essa atuação ela é dada pela dilatação de uma placa metálica. E aí tem um vídeo lá no Moodle mostrando bem a parte interna de um disjuntor. Então essa dilatação, pessoal, ela não tem um tempo muito preciso para acontecer, não. É até difícil de falar, depende muito da matéria-prima, da condição ambiente e tudo. Então, o que o fabricante vai te dar é uma faixa de tempo. Por exemplo, com 2 vezes a corrente nominal, ele vai atuar aqui entre 15 segundos e 200 segundos. Agora, quanto maior é a corrente, menor é o tempo. Por exemplo, com 3 vezes a corrente nominal, esse disjuntor vai atuar aqui entre 4 segundos e 25 segundos, por exemplo. Até que a gente chega, pessoal, na parte magnética. Essa parte curva aqui, essa curva inversa, é a parte térmica dele.
Então vai demorar um pouquinho ali para aquecer a chapa, para poder causar atuação. Depois que tem esse corte abrupto aqui na curva, pessoal, já é a parte magnética que a gente fala. Então, a partir daqui, ele considera meio que um curto-circuito. Então, é a parte magnética dele que vai fazer um eletroímã, puxar o contato do disjuntor e abrir. Então, se você pegar, por exemplo, aqui 20 vezes a corrente nominal, que aí é um curto-circuito franco mesmo, não tem como não ser um curto-circuito. Ele vai atuar entre 0,01 segundos e 0,02 segundos. Certo? Então, é assim que você interpreta uma curva de atuação de um disjuntor. E aí, a gente tem curvas diferentes. Por exemplo, curva B é própria para equipamentos que não tem corrente de partida, por exemplo, cargas resistivas. Aí, no caso, circuitos de corrente contínua também são adequados. Chuveiros, circuitos de cozinha que vão alimentar, por exemplo, uma fritadeira elétrica ou uma chapa, um fogão elétrico. São circuitos basicamente resistivos. A curva C são curva geral, vamos dizer assim. Você pode usar, por exemplo, numa casa, você sempre usa curva C para tomada, por exemplo, porque você não sabe o que vai ter naquela tomada. Então é um circuito que ele pode ter alguma carga ali um pouco indutiva, com um motorzinho, que dá um pico de corrente de partida. E a curva D é a curva própria para motores, que tem correntes de partida muito elevadas. Então se você tenta partir um motor com a curva B, por exemplo, na hora que o motor for energizado, ela vai desarmar. Porque o disjuntor vai entender que aconteceu um curto-circuito. Mas não, é só um pico de corrente de partida. Rapidinho ele vai passar. E qual que é a diferença entre elas, pessoal? A diferença está aqui, olha, no corte abrupto da curva. A curva B considera curto-circuito alguma coisa entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. A curva C considera curto-circuito alguma coisa ali entre 5 e 10. Como é uma questão ali magnética, não tem como ter uma precisão tão grande também. E a curva D considera curto-circuito assim entre 10 e 20 vezes a corrente nominal. Então é por isso que o tipo D ele é próprio para partir motores, porque ele não vai desarmar instantaneamente para picos de corrente de partida. E o B, por outro lado, não pode ser utilizado nesse tipo de circuito, porque entre 3 e 5 vezes a corrente nominal do dispositivo, ele vai agir instantaneamente. E não vai dar o tempo, por exemplo, o motor partir e acelerar. Essas informações estão aqui também, pessoal, né? Geralmente curva A nem tem, porque o A se confunde com o A da corrente, a gente geralmente não coloca. Então você tem aqui o B, né, que é cargas sensíveis eletrônicas, o C, que é carga genérica de instalação residencial, e D, carga com corrente de partida elevada, por exemplo, motores e cargas indutivas em geral. Então eu vou pausar essa aula aqui e a gente vai continuar no próximo vídeo para não ficar muito longa.